para mostrar que vocês são seus filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Com esta palavra, quero saudá-lo, neste dia especial, dia de ouvirmos a palavra de Deus, dia de estarmos em comunhão com irmãos e com irmãs. Que Deus esteja contigo, Deus te abençoe e te guarde, porque Ele nos reuniu. Deus vai falar conosco, Deus quer nos anunciar as suas maravilhas, porque o Espírito de Deus está em nós, o Espírito de Cristo. E Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 30, ele diz esta palavra justamente àqueles que são os seus filhos e filhas. Ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E você, minha irmã, meu irmão, achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é a palavra de Deus para este dia, para a tua vida. A palavra que diz que você e eu, nós, recebemos o Espírito de Deus. O Espírito que nos faz exclamar, Abba, Pai. E esse Pai nos envolve dizendo que o seu Espírito está sobre a nossa vida, que toma tudo aquilo que tem esse peso sobre as nossas cabeças e os nossos corpos. Ele nos tira o sofrimento e nos dá a força para suportar a dor. Reunidos e reunidas em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos juntos agora. Aqui Deus traz salvação.
coração cheio do Espírito de Deus, sabendo da boa notícia que Ele vem sobre nós e tira todos os nossos fardos e as nossas culpas. Eu quero convidá-lo para nesse momento nos unirmos em oração a Deus, confessando a nossa culpa e o nosso pecado. Oremos. Amado Deus e Pai, em Tua presença nós nos colocamos. Somos pecadoras, pessoas pecadoras, que também se colocam para confessar tudo aquilo que tem nos maltratado. Tudo aquilo, Senhor, que nós temos causado de sofrimento às pessoas. Reconhecemos a nossa falha. Reconhecemos a nossa culpa diante de Ti. Também, Senhor, de quantas e quantas vezes não temos sido fiéis com o compromisso contigo. Ajuda-nos a reconhecer o nosso pecado, muitos deles até oculto dos nossos olhos. Perdoa-nos, Senhor, quando colocamos outros fundamentos e outros alicerces além de Ti. Sim, Deus, limpa o nosso coração, purifica ele e ajuda-nos a Te servir e a Te obedecer a cada novo dia. Ó Senhor, Tu nos deste o Teu Filho e através do Teu Filho, Senhor, Tu lavaste toda a nossa culpa e o nosso pecado. A Ti nós confessamos e já nos arrependemos dos nossos pecados. Em nome de Cristo, amém. E todo aquele que confessa com sinceridade o seu pecado, a palavra de Deus vem até nós e diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Eu anuncio em nome de Deus o perdão dos teus pecados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com o Espírito de Deus renovados, renascidos, nós também olhamos para o mundo que ainda não conhece o amor de Deus, não conhece a palavra de Deus. O mundo que também produz e faz muitos sofrerem. O mundo, as pessoas que também necessitam de ouvir o amor de Deus. Nós pedimos pelo mundo: ó Senhor, tem piedade do teu povo, tem piedade, Senhor, do mundo. Tira o sofrimento, tira a dor. Amém. Convido você, meu irmão, minha irmã, para cantarmos juntos este hino. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria.
Oremos. Eterno Deus, misericordioso, louvamos o Teu nome. Senhor, fala conosco, para que possamos não somente ouvir, mas também entender e praticar a Tua palavra dia após dia. Cria em nós o desejo de, através da Tua palavra, possamos ir ao encontro das pessoas e revelar as Tuas maravilhas. Ó Senhor, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos caminhos e luz para a nossa vida. Em Cristo nós nos colocamos em Tua presença e te pedimos, vem Senhor e derrama o Teu Santo Espírito sobre nós neste novo dia. Amém. Irmã e irmão, eu lhe convido para cantarmos juntos. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Com alegria podemos nos reunir de forma virtual mais uma vez para meditarmos na palavra do nosso Deus. E o texto da pregação de hoje é de Jeremias capítulo 20, versos 7 até o 13, onde Jeremias diz assim: Ó Senhor Deus, Tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a Tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em Seu nome, então a Tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas Tu, ó Senhor, estás comigo, e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça Tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a Tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Até aqui o texto bíblico. Esse texto, nós lemos a queixa de Jeremias, a reclamação de Jeremias contra Deus. Parece que Jeremias está bravo com Deus. De fato, Jeremias é aquele profeta que diz que Deus o chamou ainda no ventre materno.
Deus o consagrou para ser profeta. E Jeremias, ele atendeu a esse chamado de Deus. Jeremias dedicou a sua vida para servir ao Senhor como profeta, para anunciar pecado, para condenar pecado, a partir também da palavra de Deus. Mas Jeremias, ele está bravo com Deus, porque a sua vocação, o seu servir como profeta, lhe traz muitos sofrimentos, lhe traz muitas angústias. Ele foi chamado para ser profeta, para ser voz profética de Deus, diante de uma situação de violência e de opressão contra os mais fracos da sociedade. Mas, por causa da sua pregação, ele mesmo se tornou vítima de violência. Ele condena quando os grandes e poderosos estão bem, às custas de oprimirem as pessoas frágeis. Mas por causa dessa sua condenação, por causa do seu profetismo, muitas pessoas se voltam contra ele. O profeta Jeremias, ao longo de sua vida como profeta, sofreu perseguição, foi processado, foi castigado, foi preso, e ao fim da sua vida, ele termina exilado no Egito. Durante todo o seu ministério profético, ele recebeu oposição, ele recebeu zombaria, por falar aquilo que era da vontade de Deus, mas que o povo e muitas vezes as autoridades do povo também não aceitavam a sua pregação. Essa é a situação de Jeremias. Ele é conhecido por muitos como o profeta reclamão, o profeta chorão, porque várias vezes ele reclama dos sofrimentos que ele passa por causa da sua vida como profeta. E no texto que nós lemos, Jeremias, ele externa que já pensou em desistir de ser profeta. Ele disse no versículo 9, vou esquecer o Senhor e não mais falarei em seu nome. Ele quer se calar e não ser mais profeta de Deus. Mas ele mesmo percebe que ele não consegue fazer isso. Ele não consegue se omitir. Afinal de contas, a palavra de Deus queima no seu coração. A palavra de Deus que está nele, a palavra que Deus dá para ele, o incomoda e o leva a falar. Ele não consegue se omitir diante de tudo aquilo que ele vê, diante de tudo aquilo que ele presencia e também diante da própria vontade de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus, ele não pode se calar, ele não consegue, porque essa mensagem de Deus fica presa dentro dele. É uma mensagem que quer sair, que precisa ser anunciada. E por isso Jeremias não se cala. O próprio Jeremias reconhece isso. Reconhece que ele não consegue não falar, ele não consegue deixar de ser profeta. E eu fico pensando nesse sentimento de Jeremias. Ele tem de falar, ele precisa falar, ele não consegue calar, mas o falar lhe traz prejuízo e lhe traz sofrimento. E eu penso na nossa situação, no nosso tempo, como é isso hoje? Será que nós conseguimos ficar sem falar a respeito da palavra de Deus? Será que nós conseguimos omitir esse fogo queimando no nosso coração? É uma pergunta para nós. Afinal de contas, nós temos acesso às Escrituras, nós temos acesso à palavra de Deus, à mensagem de Deus, ao Evangelho. Será que nós conseguimos nos calar? Será que no nosso coração a palavra de Deus também arde, queima e fica presa quando nós nos calamos? É tarefa nossa, como povo de Deus, anunciar a sua palavra. Também nós deveríamos ter esse mesmo sentimento de Jeremias, de não conseguir nos calar, mas de precisar falar, de precisar colocar a voz de Deus e ter voz diante daquilo que nós vemos
e aquilo que nós reconhecemos que é contrário à vontade de Deus. Muitas vezes os cristãos se calam diante da maldade, diante das injustiças, diante do sofrimento causado pelo pecado, quando o nosso papel é bem outro, é apontar o pecado, apontar o juízo de Deus, mostrar a vontade de Deus, para que as pessoas reconheçam o seu pecado e se voltem novamente a Deus. É nossa tarefa, como porta-vozes de Deus, anunciar. Mas será que nós ainda sentimos essa chama no nosso coração? Será que nós ainda sentimos essa ardência? Ou o nosso coração já está tão duro que nós não nos incomodamos mais com os sofrimentos e com as injustiças causados pelo pecado humano e pela desobediência a Deus? Talvez o nosso coração já esteja cauterizado, já não sinta mais essa ardência. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos mudar. Nós precisamos nos incomodar quando nós não falamos, ou quando a palavra de Deus queima no nosso coração e nós não a proclamamos. Cada cristão, cada pessoa que crê em Deus, precisa falar, precisa anunciar. É o nosso chamado como pessoas cristãs. Porém, tem outro aspecto. Jeremias, ele sofre. O profeta, ele sofre por falar, ele sofre por anunciar. Ele encontra oposição. Ele chega a dizer que seus amigos estão contra ele. Todos estão contra ele, querem o silenciar, querem o castigar por causa das suas palavras. De fato, muitas vezes a palavra de Deus não é bem vista, não é acolhida. Muitas vezes a palavra de Deus incomoda. E isso pode acontecer também conosco. Como permanecer firme diante da oposição à palavra de Deus? Como permanecer firme quando a palavra de Deus nos traz prejuízo, nos traz dor e sofrimento? Como continuar pregando em meio a tudo isso? O profeta Jeremias bem sabe que Deus está com ele. E ele diz isso lá no versículo 11. Tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. E Jeremias sabe que ele consegue e ele só pode continuar pregando, proclamando, por causa da presença de Deus em sua vida. Porque Deus está ali junto com ele, o sustentando. Esse Deus que é poderoso, que é justo e que não vai deixar que a sua palavra seja derrotada. Não vai deixar o profeta Jeremias ser derrotado, apesar do sofrimento, apesar da oposição, apesar de toda a angústia e dor que ele passa, por causa da sua missão como profeta, por causa do seu chamado. A palavra de Deus, ela muitas vezes incomoda as pessoas que ouvem, e ela deve fazer isso. Ela não é uma palavra que quer apenas confortar nosso ego e nos deixar felizes. Primeiro, a palavra destrói, derruba. Primeiro, ela causa problemas. Porque a palavra de Deus, ela é contra a vontade do ser humano. Ela condena o ser humano. Ela mostra o erro do ser humano. E nós, seres humanos, não gostamos disso. Nós não gostamos de ser contrariados, de sermos confrontados. Nós não gostamos que apontem o dedo para nós. E muitas vezes é isso que a palavra de Deus faz. Ela toca na ferida. Ela vai direto ao ponto, na nossa fragilidade, no nosso erro. E se nós olhamos a Bíblia como um todo, muitas pessoas sofreram por anunciar a palavra de Deus. Muitos personagens bíblicos também se angustiaram, sofreram perseguição, tiveram problemas, foram castigados, foram presos, inclusive mortos por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. No Novo Testamento, podemos lembrar de João Batista,
que por anunciar a vinda de Jesus foi preso e morto. O próprio apóstolo Paulo também, que durante todo o seu ministério enfrentou diversas dificuldades, diversas situações. Foi preso, foi perseguido, enfrentou naufrágios e nós não sabemos bem qual foi o seu fim. Faz parte da vida do cristão que anuncia a palavra de Deus, do cristão que prega, que cumpre o seu chamado, encontrar oposição. Mas eu me pergunto, quais são os sofrimentos que nós enfrentamos por seguir a vontade de Deus? Quais são os sofrimentos que nós enfrentamos quando anunciamos a sua palavra? Afinal de contas, se a palavra de Deus ela nos confronta, nós temos que ter alguma dificuldade em anunciá-la. Existe ônus, existe prejuízo ao anunciar a palavra de Deus. Afinal de contas, se não for assim, nós temos que nos perguntar que palavra que nós temos anunciado. Porque se nós anunciamos a verdadeira palavra de Deus e não existe nenhum confronto, se não existe nenhuma resistência à palavra que nós anunciamos, nós temos que, de fato, rever o que andamos pregando. Será que nós não estamos omitindo a palavra de Deus que acusa os erros e os pecados? Será que não estamos omitindo as palavras de juízo de Deus e anunciando apenas o conforto? A palavra de Deus ela tem dois lados, ela tem dois aspectos. Ela é lei e ela também é evangelho. Ela é lei quando acusa o nosso pecado, quando mostra nosso erro e nos diz o que devemos fazer, a coisa certa a fazer. E nós precisamos ouvir e deixar a lei de Deus nos transformar. Por outro lado, a palavra de Deus também é evangelho, que nos conforta, que nos acolhe, que nos abraça quando nós erramos, quando nós pecamos. É a palavra que nos traz para perto do Criador e do nosso Redentor, aquele que nos traz a salvação. E esses dois aspectos da palavra precisam andar juntos. Por isso, a palavra de hoje, a palavra de Jeremias, ela quer nos confortar em um primeiro lugar, quando nós sofremos oposição por pregar a palavra de Deus. Ela quer nos mostrar que de fato isso é esperado, mas Deus está conosco. Deus não nos abandona. Ele nos fortalece, Ele está do nosso lado e Ele é Deus forte e poderoso. Por outro lado, o profeta Jeremias, ele tem um sentimento de vingança. Ele tem seus inimigos diante de si. E aqui ele entrega os seus inimigos a Deus. Ele coloca as pessoas que o condenam e que o perseguem nas mãos de Deus. Quase como os salmos, que muitas vezes também entregam os inimigos do salmista nas mãos de Deus. Jeremias ele tem um desejo de vingança contra as pessoas que se opõem a ele, mas ele não se vinga. Ele não faz nada contra essas pessoas. Ele diz: Senhor, a vingança é tua. O sentimento de vingança, o sentimento de raiva, os sentimentos negativos que Jeremias tem, ele coloca, ele entrega nas mãos de Deus. E isso é o certo a fazer, quando nós também temos esses sentimentos. Não nós tentarmos fazer justiça com as nossas mãos, não nós querermos nos vingar, mas dizer: Senhor, a justiça é tua, a vingança é tua. Colocar a nossa causa nas mãos de Deus, assim como o profeta Jeremias. E assim nós podemos viver em paz, sabendo que Deus é aquele que faz justiça por nós e nos tirando o fardo, nos tirando o peso de fazer justiça com as nossas próprias mãos. E por fim, o profeta Jeremias, no último versículo do texto, versículo 13, ele diz: cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor,
porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Ao final de todo esse texto, onde ele se queixa contra Deus, onde ele também coloca o seu desejo de vingança diante de Deus, onde ele reconhece que Deus é quem está com ele, ele tem motivos para louvar, para cantar e também conclama o povo, conclama todos nós a fazermos a mesma coisa, porque Deus é justo e Ele livra os pobres do poder dos maus. Ele livra os seus filhos do sofrimento, Ele livra os seus filhos da maldade causada pelos maus. Que Deus possa confortar o seu coração e também te motivar a ser profeta, a ser testemunha da palavra de Deus, anunciando a maldade, acusando o pecado e também levando a palavra do Evangelho. E que Deus esteja contigo nos sofrimentos que você passar por causa do Evangelho. Amém. Convido também para confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Deus tem nos presenteado com a vida e tudo aquilo que nós também podemos usufruir. É dádiva, é presente de Deus. E nesse dia eu quero convidá-lo para que você também possa fazer a tua oferta de gratidão a Deus. E a oferta de gratidão a Deus neste dia, ela se destina para o trabalho da Oase nos núcleos. A Oase é um instrumento de Deus para servir, para cuidar também das comunidades, para ser um testemunho de fé. E a tua oferta, minha irmã, meu irmão, ela será usada para o trabalho da Oase. Quero lhe convidar a que você possa, assim quando possível, vir à secretaria da paróquia e ali entregar a tua oferta de gratidão para este trabalho também da Oase. As dádivas e os doadores também sejam abençoados. Quero lhe convidar também nesse momento para que possamos nos aquietar, para orar, para interceder, para clamar a Deus. Que possamos nos colocar na presença de Deus,
com as mãos vazias, para que o Senhor também possa nos preencher através da oração, da comunhão. Oremos. Amado Deus, nós te rendemos graças por tudo que tem feito em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pela vida, te agradecemos pelo pão diário, te agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias. Ó Senhor Deus, não entendemos tudo o que acontece e se passa nesse momento. Não conseguimos compreender a doença que nos cerca. Mas, Senhor Deus, sabemos que Tu estás ao nosso redor. As Tuas asas, como diz o salmista no Salmo 91, estão sobre nós. Estão cuidando das nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, nós queremos Te louvar e Te agradecer por tudo que Tu já fez e por tudo que ainda farás em nossas vidas, Senhor. E de forma especial, neste dia, Senhor, quero agradecer pela vida do Senhor Rudy Ventpap, que no dia de amanhã, dia 22, estará completando 90 anos de vida. Senhor, te agradecemos pelo cuidado, pelo amparo que Tu teve para com a vida do Senhor Rudy. O Senhor Rudy é pioneiro, fundador da comunidade Novo Sarandi, também foi liderança da paróquia, Senhor. Alguém que também Te serviu em fidelidade. E Tu o acompanhaste e cuida dele, Senhor, ainda pelo tempo que Tu tem para com ele. Por isso, Senhor, abençoe e guarde o Senhor Rudy Ventpap e também todos os seus familiares. Amado Deus, também nos lembramos da senhora Justiana e do senhor André Hitz, que estão felizes pelo presente recebido de Ti, a filha Maria Júlia. Ó Senhor Deus, Tu os cuidaste durante a gravidez, também na hora do parto, e agora, Senhor, que com a sua família e a filha também possam continuar Te louvando e também dando louvores, Senhor, por tudo aquilo que Tu já fizeste na vida deles e ainda fará agora com esta nova vida. Senhor, abençoe esta família para que também possam continuar Te servindo. Lembro, Senhor, também da senhora Isolde Naitsky, que sofre o luto pela perda do seu irmão. Esteja com ela, Senhor, guardando e acompanhando para que também possa experimentar o Teu consolo e também se restaurar. Lembro também, Senhor, da Elaine, que reside em Curitiba. Familiares pedem também pela sua recuperação. Ó Senhor, também Te peço pela senhora Hilda e pelo senhor Valdomiro Hein, para que também tenham saúde, também possam ter um bom convívio. Cuida deles, Senhor. Este é o pedido da sua família. Querido Deus, como filhos e filhas, nós colocamos tudo diante de Ti. Nós Te agradecemos por tudo aquilo que Tu tens feito. Te agradecemos, Senhor, pelo caminhar, pelo partilhar. Te agradecemos, Senhor, também pelos dias de vida que Tu nos dás. Eis-nos aqui, Senhor. Nós Te louvamos pelas maravilhas que Tu fizeste no passado, na vida de pessoas, e também as maravilhas que Tu ainda faz hoje e ainda fará. Querido Deus, nós Te colocamos todos os motivos de oração, de gratidão e de intercessão em Tuas mãos. Também pedimos pelo país. Cuida, Senhor, do país, cuida das autoridades, das pessoas que dirigem o nosso país, que tenham discernimento e sabedoria na condução. Também nos municípios, para que as autoridades também possam cuidar e gerenciar as crises de saúde que estão acontecendo. Ó Senhor Deus, esteja junto com todas as equipes médicas, com as pessoas que lidam no cuidado da saúde, para que também tenham ânimo e alegria em cuidar as pessoas. Te peço também pela Tua igreja, as pessoas que também, Senhor, estão angustiadas por não poderem se reunir nesse momento. Ampara elas. Senhor, a Tua palavra, ela fala aos nossos corações, ali onde que nós estamos. Neste momento, entendemos que o cuidado pela vida nos impede de reunir e ter a Tua palavra em comunhão. Mas Tu estás conosco, ali onde que nós estamos, nos amparando, nos cuidando e também transformando o nosso coração, Senhor. Ó querido Deus, nós colocamos toda a nossa vida em Tuas mãos
Colocamos o nosso pensar, o nosso agir, colocamos em Tuas mãos, Senhor, o que nós somos. E colocamos em Tuas mãos o dia de hoje e o dia de amanhã, pois a Ti eles pertencem. E queremos também colocar toda a nossa vida, todo o nosso ser em Tuas mãos, quando juntos queremos orar a oração que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos também receber a bênção de Deus para este dia e pela semana que temos pela frente. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto para ti e te dê a paz hoje e para todo sempre. Amém. Vamos e fiquemos na paz do Senhor.